Quarta-feira à noite o Galo vai saber se vai enfrentar um time brasileiro, que é o Bragantino, ou se vai para o duelo contra o Sporting Cristal do Peru. O Bragantino tem a vantagem, decide em casa, empatou o jogo de ida fora de casa. Ô, Thiago, sobre os jogadores que o Atlético anunciou agora pela manhã, saídas em definitivo de 3 atletas da equipe sub-20 do Galo. O lateral direito Lucas Souza está indo para o Al-Ahly dos Emirados Árabes, então o lateral direito vai lá para o mundo árabe. O atacante Ryan Felipe vai para o Torrense de Portugal e o meia Igor Toledo para o Portimonense, também de Portugal. O que a gente pode tirar de situação, né, trazer para o torcedor com relação a esses 3 nomes, Thiago? Eles não seriam aproveitados na equipe principal do Atlético. Eles não estavam nos planos, né? Já tinham estourado a idade sub-20. E aí, o Galo viu essa oportunidade, né, de transferências internacionais e mantém uma parte, um percentual dos direitos econômicos desses 3 jogadores. Caso eles lá no futuro, né, sejam negociados novamente, tem aí um ganho, né, de capital Atlético nessas transferências. Então, jogadores indo para o futebol do exterior. E aí o Galo continua olhando o mercado, né, Thiago, para possibilidades. O Galo que trouxe o atacante Thiago Borbas, que passou já por exames médicos, agora só assinatura de contrato, em breve será anunciado oficialmente pelo Galo. E aí vamos ver a questão de aproveitamento dele, né, Thiago, porque o Galo tem que aguardar a questão física. O nome do bid, acredito que vai ser rápido, porque ele pertence ao Red Bull Bragantino, então o empréstimo, mesmo tendo vindo do futebol do exterior, vai depender da questão física, o Thiago Borbas. Por falar em ataque, Thiago, até para um debate de vocês aí, a gente tem uma arte que a gente traz aqui no Rádio Esportes. O artilheiro do Galo no Brasileirão, sabe quem é? Vitor Hugo, meio campista. Ele tem 17 jogos, 4 gols no Campeonato Brasileiro, 1 assistência, 5 participação em gols e as chances criadas aí são 6, eficiência em duelo 52%, 31 dribles certos, são números do Vitor Hugo no Campeonato Brasileiro. Falando de temporada, ele está junto com Cassierra e Bernard, com 5 gols cada um. O Galo, portanto, buscando atacante. Aí vai trazer o Thiago Borbas, que em termos de números recentes ele não tem gols, né? Mas está tentando se movimentar o Atlético com relação a essa parte ofensiva, Thiago Reis. O Edu Panzi e Ale Oliveira, na Europa é bem normal que todo mês os clubes mesmo, às vezes os torcedores, escolhem o jogador do mês e ao final do ano o jogador da temporada, né? O clube mesmo presenteia ali o jogador com o melhor desempenho do ano. O Everson é quase com uma unanimidade na torcida, no time também. Acho que depois dele, o melhor desempenho é o do Vitor Hugo. Se não é o melhor, estaria entre os melhores. E não só pela artilharia, mas também pela regularidade, Edu Panzi. Na temporada o melhor jogador de linha do Atlético é o Vitor Hugo, o meia, né? Não o zagueiro, evidentemente, mas sem dúvida nenhuma. Depois eu acho que a gente pode falar sobre o Juan, zagueiro, que melhorou muito na temporada. Desde a chegada do Barba, o Natanael tem crescido bastante. O Bernard teve uma melhora também visível desde a chegada do treinador argentino. Agora, o Vitor Hugo, sem dúvida nenhuma, de linha, é o melhor jogador do Atlético. Agora, bater com o Everson tá difícil, né? Não só na temporada de 2026, mas também em 2025. O Everson é, de longe, e tem sido, de longe, o principal jogador do Galo. No jogo contra o Palmeiras, nem tanto, né? Ele não precisou trabalhar tanto. Acho que o trabalho foi mais dos atletas de linha, o próprio Vitor Hugo, que fez gol, iniciou a jogada do seu próprio gol, o Natanael, que foi o melhor em campo, a dupla de zaga, Lianco e Juan, muito seguros naquela partida. Mas você não tenha dúvida, desde o ano passado, o melhor jogador do Galo é o Everson. O Ale Oliveira, o Vitor Hugo tem bons números, como nos traz o Cláudio Rezende, mas se você analisar os números de Cassierra, especialmente do Bernard, né, que durante um tempo a torcida torceu o nariz, fazia bico aí pro Bernard, que de fato, né, também não estava vivendo uma grande fase, ele parece ter reencontrado seu bom momento. Aliás, ontem, né, Cláudio, ele celebrou, acho que 100 vitórias. Isso. Com a camisa do Atlético, um número bem expressivo, é também muito identificado com o torcedor. Tá faltando o Cassierra cair na graça da galera dentre esses 3, Ale? Eu acho que é natural, né, que o Cassierra tenha um pouquinho mais de dificuldade pela adaptação, pela forma até que o time tá jogando nessas últimas partidas, né? E então acho que isso acontece de uma forma natural. O Vitor Hugo, é bom a gente lembrar, tem 22 anos, né? É muito jovem ainda, né? E tem sido o cara mais regular mesmo, como disse o Edu, nesse ano. E não dá pra competir com o Everson, porque o Everson não é o jogador mais regular do Atlético. Ele é o goleiro mais regular do Brasil há alguns anos, né? Alguns anos eu acho que a gente pode falar isso do Everson, né? Agora, o ataque, eu acho que primeiro você precisa criar um entrosamento, você precisa ser melhor alimentado, né? Você precisa ter mais bolas chegando e também você não pode ter uma expectativa gigantesca, né? Porque o Cassierra não é um craque de bola, é um cara que pode ajudar bastante, mas eu acho que ele precisa ser melhor assistido, sabe? Tem que chegar mais oportunidade para ele.
E de qualquer maneira, eu acho que aos poucos ele vai retomando a confiança. Mas tudo eu acho que é a expectativa que se cria. Eu acho que o Cassier pode ajudar, eu acho que ele vai colaborar na temporada. Se ele receber mais oportunidades de gol, pode ser que ele consiga atingir números expressivos, mas eu também não vou esperar dele que ele seja o artilheiro do campeonato, porque aí também já é esperar demais, né, Tiagão? Mas quem sabe, por que não? Bora, né, meu filho? Eu nunca perco a esperança. Meio-dia com mais 10 minutos, seu Cláudio. Falando em esperança, o Atlético vai dando sinais de melhora. Você tem uma arte aí com o desempenho recente do Galo. Sim. Eu vou te dizer, viu, Cláudio? Pelos próximos 3 jogos, os números podem e devem melhorar, porque o Galo tem o Juventude pela frente em 2 jogos de Copa do Brasil, com todo respeito à equipe gaúcha. Aliás, jogar lá no Sul é sempre complicado. E depois é o Remo em Belém. Tem muito torcedor do Galo que diz o seguinte: Palmeiras, Flamengo, Galo encara. Costuma trupicar aqui, com Juventude e Remo, mas numa análise fria, Galo é muito favorito contra os 3 e pode melhorar esses números que você tem, Cláudio. Pode melhorar e a tendência é essa, né? Que quer o técnico Barba Domingues que o Atlético tenha um segundo semestre melhor, tá engrenando. Esses números provam isso. Tá na tela do YouTube agora aí, ó. 10 últimos jogos do Galo. 5 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. São 14 gols marcados, 9 gols sofridos. Então o ataque tá fazendo mais gol que a defesa sofrendo. E as 2 derrotas, Thiago, uma foi pro Corinthians em São Paulo, um jogo que o Atlético foi bem, boa parte da partida. E a outra derrota foi contra o Ceará. Esse jogo foi ruim do Galo, aquele que o Cissé foi expulso lá na Copa do Brasil. Mas a expulsão também complicou bastante o jogo. E não teve um sabor amargo, porque o Galo acabou classificando depois, né? E aí deu Galo nessa partida em que teve a derrota. São os últimos jogos do Galo. E uma outra situação importante, Thiago. Com a vitória sobre o Palmeiras, o Galo já conseguiu mais vitórias no Brasileirão como visitante esse ano do que no ano passado. Ano passado foram só 3. Esse ano o Galo já tem 4 fora de casa. Ô, Ale Oliveira, esses números, vamos pôr na tela aí o desempenho recente do Atlético. Aliás, eu falei aqui, o Dil, meu amigo Dil já mandou: Thiago, eu tenho muito mais medo do Remo do que do Palmeiras e do Flamengo. Calma aí, Dil, o Galo vai ganhar lá em Belém do Remo. O Ale, é um recorte curto, né, desses últimos 10 jogos, mas importante. Acho que confirma o momento de crescimento do Galo na temporada, Ale. Eu acho que a evolução que já começou no final do semestre passado, né? E aí agora passa por aquilo que a gente dizia do treinamento, né? Do período de treinamento que teve à disposição. Todos os treinadores, evidentemente, mas aqueles que mostram mais competência acabam aproveitando melhor, né? Então você vê que nesse segundo semestre, por isso que o teu amigo aí, o artilheiro, né, o Dil, fala que dá preocupação, porque o jogo contra o Palmeiras encaixa mais. Quando você precisa propor mais o jogo, aí você precisa de atacantes que possam ferir mais o seu adversário, atacantes mais qualificados, mais criação, né, no setor de meio campo, e por isso que existe uma preocupação. Claro que existe aí o exagero normal, mas essa preocupação existe. Agora, a evolução ela já começou a se fazer sentir no fim do semestre passado, porque mesmo nos pênaltis conseguiu a classificação na Copa do Brasil, onde tem boas possibilidades de prosseguir, conseguiu a classificação direta na Sul-Americana, não precisou passar pelos playoffs como no ano passado, e nesse momento está entre os 8 melhores do Campeonato Brasileiro. Então acho que o trabalho tem sido reconhecido e traduzido na classificação dos campeonatos. E alimenta a esperança do torcedor, o Edu Panzi. Eu digo sempre, né? Falo e repito: o Juventude é a segunda divisão, o Galo vai passar. Juventude, aliás, bem irregular nessa Série B do Brasil. O Galo vai passar, vai avançar, mas tem que ter humildade, viu, Dô? Já vimos diversas vezes, inclusive o próprio Atlético, cenários semelhantes em que acabou surpreendido, né, Dô? Você assistiu a Copa do Mundo 2026, né, Thiago? Alô, vozinha! Alô, Cabo Verde. Vamos, meu Cabo Verde. Quase, hein? Tem de exemplo na Copa do Mundo, né, cara, de seleções que entraram em campo fechadinhas, porque sabia da superioridade do adversário, e levaram muita dificuldade. O Cabo Verde que você citou é um grande exemplo, né? E se deu bem boa parte da competição, não perdeu, por exemplo, para Espanha e para Argentina. Só vai perder da Argentina na prorrogação. Não perdeu e nem tomou gol da Espanha na fase de grupos da Copa do Mundo e foi avançando. Por quê? Porque uma boa defesa você organiza. Com jogadores medianos, um bom treinador, um cara que conhece bem do sistema defensivo, ele consegue organizar boas defesas. E se o time adversário vai para cima, você tendo peças com características que se encaixem nesse jogo defensivo, você consegue encaixar contra-ataque, sair em velocidade, enfim. Agora, quando você tem que ser o protagonista do jogo, entre aspas, quando você tem que ser a Espanha da partida, a Argentina, aí você precisa do cara que vai te entregar um desafogo. Você vai pegar uma defesa fechadinha, bem organizada, e um time que está te vendendo bem, você precisa de um cara para quebrar uma linha com passe, com uma jogada individual, com um lance diferente. E isso tem faltado ao Atlético, e a gente já tem batido nessa tecla. Do meio para frente, o Galo tem bons jogadores? Tem. Mas tem aquele jogador diferente que você fala, esse aí resolve jogo complicado. Esse o Atlético não tem. Então, por isso que às vezes, contra um Remo, contra o Juventude, o torcedor ele sente mais dificuldade quando o Atlético tem a bola do que contra adversários maiores, vamos dizer assim, em termos do que Remo e Juventude, porque o Atlético acaba encontrando espaço.
Mas vamos ficar de olho. Eu acho que individualmente muitas peças têm melhorado. A gente falou aí do Vitor Hugo, do próprio Bernard que melhorou, do Cassierra que tem entregado mais, o Natanael que foi escolhido melhor em campo. Do meio pra frente, a partir do momento que coletivamente você começa a funcionar melhor, individualmente uma peça ou outra vai aparecer. E aí se o atleta tiver a condição de no mercado trazer um cara desses aí que resolva, oportunidade de mercado, como o clube vem batendo na tecla, ótimo. Se não, pelo menos honesto o clube tem sido com o torcedor. Se não for oportunidade de mercado, a gente não consegue nessa janela. Então o Barba tem que caminhar com o que tem. Hoje, a partir de 10 horas da manhã, o torcedor do Galo pode comprar ingresso. E além da promoção, são 5 mil atleticanos que nunca foram à Arena MRV, que poderão ir dessa vez de forma gratuita. Tem ingressos, preços promocionais novamente, né? Com o setor Internorte a partir de R$ 29,90. Os ingressos todos para o Internorte, para Galo na Veia, R$ 29,90. E R$ 30 no Intersul para o plano Forte e Vingador. Então o torcedor do Galo pagando em preços para quem é sócio mais baixos para lotar a Arena MRV nesse jogo de sábado às 7h30 da noite, contra o Juventude na Copa do Brasil. Agora, quem vai tentar esse ingresso aí, Thiago, tem que estar no plano Galo na Veia de qualquer categoria ativo e ter feito a biometria facial na página de ingressos até a última segunda-feira. Então quem não fez não pode mais para esse jogo. O Galo está prometendo outras partidas com essa mesma promoção que já foi feita também no duelo contra o Bahia. A promoção é a campanha Galo para Todos. Então, ingressos à venda. Tivemos naquele jogo contra o Bahia pouco mais de 30 mil atleticanos e mais de 9 mil pessoas pela primeira vez na Arena MRV. Eu acho que com essa vitória do Palmeiras contra o Palmeiras aí, jogo sabadão à noite, Thiago, vamos ter um público melhor, hein? É pra lotar a Arena MRV. Mata-mata, o torcedor gosta também, hein? É Copa do Brasil, Thiago Reis. É isso, e entrar ligado, né, o Edu Panzi? É jogo que parece ser um adversário mais tranquilo. Falamos mais cedo, né? Começar desde hoje, que o Juventude entra em campo, já ficar ligado, entender os pontos fortes e principalmente, né, de astral lá em cima depois dessa vitória. Não vai derrubar a maré toda logo no primeiro jogo, depois da grande vitória contra o Palmeiras, Edu. Antigamente tinha um shampoo, não sei se é da sua época, até porque você não tem cabelo, né? Mas chamava Denorex, parece, mas não é. Igual nunca ouvi falar. Denorex. Na minha época, o shampoo que eu usava era loção do Vicentino. Mas não deu certo, né? Ficou bem claro isso. Acabaram com, inclusive. Nenhum dos dois deu certo. Mas vamos lá. Parece, mas não é. O Juventude é uma equipe de Série B, mas é mata-mata, cara. Mata-mata, diminui distância técnica, uma defesa bem fechadinha, organizada, dificulta. E se você tá numa noite que as coisas não dão certo, pode te dificultar pro jogo da volta. Então é aquele jogo traiçoeiro, né? E que é claro que a arquibancada faz diferença, o incentivo do torcedor. E essas ações que o Atlético tem feito são muito legais, cara. Muito legais mesmo, para atrair o torcedor que nunca foi à arena, para criar o hábito nesse torcedor de frequentar o estádio. Mas eu bato na tecla, vale pro Atlético, vale pros outros clubes grandes, pro Cruzeiro, vale pro América também. Incentivar a criança, Thiago. Criar o hábito na criança de ir ao estádio, porque a criança de hoje vai ser o adulto do futuro que vai ao estádio, que vai consumir, que vai ser o seu sócio torcedor, que vai gastar dentro do estádio, criar promoções para que a criança frequente cada vez mais o estádio e que queira frequentar mais o estádio. Você é pai do Bernardo que ama futebol, né? Ama ir ao Independência. Quantas vezes você não quer ir e ele te arrasta? Todas as vezes. Então, cara, porque... Eu quero descansar, eu quero ficar de boa. Não aguento mais ver futebol. Vamos lá, pai. Eu até brinco com você que eu acho que você fez muito certo, que você tirou o menino do videogame, leva pro estádio, pro futebol, é outra mentalidade. Então eu acho que os clubes precisam bater nessa tecla, porque hoje a criançada tá muito voltada para futebol europeu. E não estão errados, né? Futebol europeu é bom de assistir, o jogo tem qualidade, enfim. Não passa raiva, é mais confortável, fica em casa. Exatamente, ficar em casa. Mas tirar de casa, eu acho que os clubes têm que bater nessa tecla, incentivar a criançada de ir ao estádio, criar promoções para que a criança tenha o hábito e queira e tome gosto de ir pro estádio. Pois não, você quer falar o quê? Não, primeiro agradecer a audiência, o pessoal do Atlético tá assistindo a gente aqui e me mandaram uma lembrança aqui que eu realmente tinha esquecido. Que o Cissé não vai jogar contra o Juventude porque ele está suspenso, porque ele foi expulso contra o Ceará, naquele jogo que o Atlético classificou nos pênaltis. Obrigado aí pela lembrança. Então, não tendo o Cissé, aí é Thomas Pérez ou o Alan Franco, se ele tiver à disposição, né? Ainda mais pro Alan Franco, né? Sim. Provavelmente mais pro Alan Franco. Que é um cara de confiança do Bala também. Deixa eu dar um abraço aqui no Carime, grande Carime, que está assistindo a gente. Ronan Oliveira, que foi meu repórter na Rádio Minas. Carime, que participou com a gente, inclusive, algumas vezes, né? O Carime é muito amigo do Afonso Alberto, que trabalhou comigo e tal. O Carime, um grande cruzeirense, está assistindo a gente. Ronan Oliveira está assistindo a gente. Obrigado pela audiência de vocês. Um grande abraço, muitíssimo obrigado mesmo. Posso aproveitar o abraço? Pois não. Só... Eu preciso mandar um abraço para... Deixa eu ver que dica é. Abraçar o Rogério, motoboy que trabalha no Corel Burg. Terminei a noite ontem com o Corel Burg. Você terminou bem. E mandar um abraço para os filhos dele, que são o Matheus e o Thiago. Um abraço para você, Rogério. Obrigado pelo carinho.
e pela maneira sempre prestativa, né, que você atende lá, a Nath, a Bianca. Satisfação conhecê-lo, viu? Um abraço. É a grande experiência para você comer um baita de um hambúrguer, uns petiscos, não tem igual. O Coréu é maravilhoso. Beijo pro Rodrigão do Coréu, para toda a equipe aí. Obrigado mesmo pelo carinho e atenção com as nossas demandas aqui. Sobre a questão do Fred, e agora pintou o negócio do Talisca. E aí eu começou a pipocar no meu WhatsApp agora há pouco, Talisca, Fred. A questão do Fred, eu vou só ler exatamente a mensagem que eu recebi ontem, porque fica mais fácil. Vamos lá. Ontem sobre o Fred, tá? Eu perguntei se seguia a negociação e se estava próximo e tal, se tinha algum avanço. E a mensagem que eu recebi que sim, seguimos negociando. A cada dia que passa, aumenta mais a chance de chegar. Essa mensagem eu recebi de uma pessoa do Atlético. Isso garante a vinda dele? Não garante, todo mundo sabe que é uma novela, é difícil e tal. Dizem, eu não vi, talvez o Betinho e o Galante tenham visto, eu não vi, o Eltinho também, que lá na imprensa tem alguém de lá dando que ele faz o último jogo essa semana e vai embora. Eu não vi isso, mas muita gente viu e garante que tem isso lá. Então, a direção, uma pessoa, um dirigente do Atlético me disse que segue negociando e que a cada dia aumenta a chance dele chegar. Ponto. Aí agora há pouco eu fui na mesma pessoa e falei, peguei um print que eu recebi de um amigo e falei, isso procede sobre o Talisca ou isso pode matar no ninho? E essa pessoa me mandou aqui agora há pouco. Pode encerrar o assunto. Ou seja, essa do Talisca não procede, segundo essa pessoa, eu estou apenas repassando para vocês o que eu recebi, né? Essa pessoa me disse que pode encerrar o assunto do Talisca, do Fred, segue negociando e a cada dia fica mais próximo. Ô Everton, tem uma questão aí que a gente precisa decifrar, que é do enigma do Scooby-Doo. Porque assim, o Atlético continua confiante e apostando as fichas no Fred, mesmo depois de semana passada terem previamente terminado a novela, ela ressurgiu, né? Mas aí o que acontece? Quando o Atlético fala que não está colocando dinheiro, o Atlético tem uma carta na manga. O Atlético está com o Marcelo Pezinati, né, que é o agente do Fred, lá na Turquia, negociando isso, até com procuração do Atlético. Qual que seria a carta na manga que eu não consegui decifrar? Porque se o Atlético não tem dinheiro, alguma coisa o Atlético tem que estar oferecendo pelo Fred, porque está negociando com um turco. O Atlético tem Poxa, alguém já ouviu falar em negociação com o turco? Turco abre mão de dinheiro facilmente assim? Porque eu sou bonzinho, porque você foi legal, jogou aqui e tal. Como é que chama? Bons antecedentes. Não é isso. Talvez, Betinho, então o Atlético tem alguma coisa que o Atlético não está negociando diretamente, mas o Atlético tem uma carta na manga que a gente não descobriu. Não, talvez pela questão da quantidade de estrangeiros e o Fenerbahçe. Mas eles têm outras opções. Eu sei, mas a todo momento Fred. eles estão contratando jogadores. Tá chegando, já estouraram o limite lá. E talvez seja a situação do Fred ter um recebimento que ele vai ter realmente mais um ano ainda para receber do Fenerbahçe de contrato, que talvez ele vá abrir mão disso e de mais alguma coisa que a gente não sabe, o Fenerbahçe talvez tenha que pagar a ele. E aí ele abre mão e o Atlético garantiu ao Fred 3 anos de contrato, que para ele, Fred, é uma estabilidade muito boa, numa cidade que é a dele. Então assim, eu acho que o atleta tá colocando as fichas talvez em cima disso. Claro que a gente não sabe como é que é a vida do Fenerbahçe ali, né, no dia a dia. Eles estão tentando contratar o Rafael Leão, o treinador dele fala que não abre mão dele. Aí, ao mesmo tempo, você já recebe no dia seguinte uma outra notícia de que não. Pode ser o último jogo dele. Cara, são notícias que deixam o torcedor do Atlético, um dia acorda, Fred tá chegando. Outro dia não, Fred não vem. Então, mas a posição do treinador, né? A posição do treinador, acho que ela é a correta. O treinador não poderia falar uma outra coisa, sendo que existe incisivo, contrato. Né? Não, mas ele poderia virar e falar assim, olha só, ele é um jogador do clube e isso aí eu vou deixar a diretoria resolver. Exato. Ele colocou, eu não abro mão. Que é pro forma, eu tô com você. Eu tô nessa linha. Vocês acham que pra mim foi pro forma. Eu acho que ele não... E eu acho que ainda ele é um ativo do clube. Eu não posso pegar e falar que, eu deixo... Não, eu valorizo esse personagem, eu valorizo esse nome. E que é um nome importante. É só você pegar os números do Fredinho jogando Fenerbahçe. Então, assim, é um jogador importante sim pro elenco. Mas eu entendo que ali, aquela fala do treinador, pra mim não me passou assim, o treinador falou, a água parou, acabou. Não é essa a questão. Não. O que nós estamos falando é o seguinte, quando o treinador fala ali, existe um peso. Total. Isso teve um peso muito grande que jogou água fria para todo torcedor do Atlético. Porque é uma coisa do Barba chegar aqui e falar assim, olha,
sei lá, pensa no jogador aí do Atlético hoje, Vitor Hugo. Ó, eu não abro mão do Vitor Hugo. Mas eu não levo É um esse peso que ele Breno, vai ter para a diretoria. porque... E a diretoria, se ela tomar essa providência, ela, de certa forma, ela tá passando por cima do seu treinador. A gente sabe como é o futebol. O Alonso negou uma zona mista que estava negociando. E que eu acho que é uma coisa institucional. Institucional do Fred. Agora, eu estou muito alinhado com o Betinho para puxar a informação a gente está lidando com informação. Quando alguém fala com você que está cada vez mais próximo, o Atlético sabe de algo que a gente não conseguiu chegar ainda. Exatamente. E digo mais, ele, Atlético, tá certo de guardar isso aqui, ó. A 7 chaves, sabe por quê? Por mais apalavrado e alinhado que o Fred esteja em tudo que o Atlético podia fechar sem colocar grana, a última coisa que o Atlético quer nesse momento é alguém do mercado do futebol brasileiro, um clube, sabe dessa brecha. E mesmo com o Fred já entra para tentar fazer a cabeça do jogador. E, gente, eu não estou dizendo aqui, com certeza o Breno tem uma informação de que ele não iria para outro clube brasileiro, mas mesmo quando um jogador tem esse posicionamento, a última coisa que o clube que está à frente, no caso o Atlético, quer é que alguém fique sabendo de uma condição que você conseguiu criar para gerar uma proposta. Né? Eu tenho essa sensação junto com o Betinho. E tem um porém, tá? Ontem, antes do jogo, parece que foi o Fred Augusto que deu a informação desse negócio do Fred. Antes do jogo, você imagina que, bom, isso aí pode ser um movimento para justificar talvez uma porrada que tome daqui a pouco, né? Legal. Aí acabou o jogo e o Atlético venceu o jogo. Aí, eu aproveitando, eu saí ontem para jantar com a minha família, já era 10 horas da noite, e aí falei, pô, acabou de ganhar o jogo, os caras vão estar de boa para responder. Chamei, falei, vou pro tudo ou nada. Chamei e perguntei. Essa pessoa me confirmou, ou seja, não me parecia, e como não me parece, uma onda. E o que eu consegui também de informação, gente, isso aqui é gente do clube que passa. Vocês acham que eu sou louco, ou qualquer um de nós aqui é louco, de chegar aqui e dizer, alguém do clube passou sem que tenha passado? De inventar uma... É óbvio que não. Você tá com a carinha aqui todos os dias, você vai meter a sua cara pra poder fazer isso. Agora, da coisa acontecer ou não depende da gente. Eu estou te informando o que eu recebi do clube. Aí um outro alguém vai dizer, mas aí fica fácil, né? Se amanhã der certo, cravei... Não, tô cagando pra cravar ou não. Eu não vivo disso. Mas a informação é essa. Só que não me parece uma onda do Atlético de falar e pelo menos tentamos. Até porque o que eu tenho de informação é que o Fred teria pedido para vir. Ele teria pedido para vir. Agora, o clube vai dificultar a saída? Parece que vai dificultar, ou já está dificultando. Mas o pedido do jogador, e aí eu preciso usar o mesmo argumento que eu uso aqui para jogador que não quer sair, para jogador que chega, procura o clube lá e fala, olha, se vocês conseguirem liberar, pela ótima relação que nós temos aqui, eu gostaria de voltar. Aí o clube, então beleza, como já aconteceu aqui. Vocês lembram quando o Fábio Santos pediu para sair daqui? Conseguiu. Sim. O Igor Rabelo pediu para sair? Conseguiu. O Otávio pediu para sair? Conseguiu. Entendeu? Então, o Nath pediu para sair, o Batalha pediu para sair, conseguiu. Sim. Entendeu? Então, lá eles olham para um monte de estrangeiros lá e o Fred pediu pela boa relação, beleza, daqui a pouco eu não sei em quais circunstâncias o Atlético pode confirmar a chegada do Fred. Mas qual a vantagem de alguém do clube responder para mim, para o Galante, para o Elton, para o Betinho, que sim, a cada dia que passa a chance aumenta de chegar. Pô, mas qual a vantagem dessa pessoa dizer isso se realmente não tem, o passo a passo não está exatamente como essa pessoa disse? Não tem vantagem nenhuma. Senão senão o clube, através da gente, estaria vendendo uma ideia e criando uma projeção na cabeça do torcedor que na prática não vai existir. Por exemplo, a do Talisca. Posso matar esse assunto no ninho ou tem algum sentido? Pode encerrar esse assunto. Ou seja, não tem possibilidade. Inclusive houve nesse final de semana também uma conversa sobre a questão do Quinteiro, que o Atlético foi oferecido, o Quinteiro foi oferecido ao Atlético. Né? Isso é uma apuração que a gente deu lá em 13 de julho. E tem uma informação o Atlético não adicional. Descarta, mas ele não é o prioritário, porque o Atlético tem como prioridade
O Fred, que tem esse é o cara. Que tem clube brasileiro, inclusive, já negociando com o Quinteiro. Pois é. Como concorrência. Não estou dizendo que já vai fechar com o time brasileiro. Perfeito. Mas que estaria negociando com o Quinteiro. O Atlético não procurou, ele foi oferecido. O Atlético entende, Everton, isso foi uma informação que a gente pode completando aqui com vocês. O Atlético entende que o Fred é esse cara que vai preencher os problemas que o Atlético tem no meio de campo hoje. É esse. O Atlético coloca todas as fichas na contratação desse atleta. Deixa eu falar do Aquamais aqui. Ô Fred, se você vier pro Atlético, eu vou arrumar para você uma cota do Aquamais, eu tô falando sério. O Bernardo tá me vendo agora e vai arrumar uma cota do Aquamais, mas é a cota VIP Platinum, que é a mesma do Eltinho. O Eltinho só frequenta camarote VIP.